Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde começa a distribuir 500 mil de doses da vacina da Pfizer. E orienta um intervalo de 3 meses entre as duas aplicações. Sem imunizantes, 7 capitais suspendem a vacinação da segunda dose da Coronavac. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, diz que gestores podem ser punidos se houver atrasos. Países europeus testam a segurança de eventos com grande público na pandemia. A Polícia Civil do Rio conclui o inquérito sobre a morte do menino Henri. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Jairinho, são indiciados por homicídio duplamente qualificado. Em Manaus, um temporal destrói um abrigo para imigrantes. O Jornal Nacional começa agora. A semana começa com a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac suspensa em cidades de pelo menos 15 estados por falta do imunizante. O atraso na entrega dos lotes compromete o calendário de vacinação em 7 capitais. Motivo duplo para comemorar. Hoje é aniversário do seu Pedro. Ele e a mulher receberam a segunda dose da Coronavac em Olinda, Pernambuco. Mais tranquila. Né? E continuar com a máscara, né? Sim, tem que continuar se cuidando. Felicidade aqui, ansiedade logo ali do outro lado, no município vizinho. Recife é uma das capitais que ficaram sem estoque de Coronavac para a aplicação da segunda dose, assim como Aracaju, Maceió, Porto Velho, Campo Grande, Porto Alegre e Belo Horizonte. O único que a gente fica sem esperança para que dia que vai ser, né? Além das capitais, municípios do interior enfrentam o mesmo problema em pelo menos 15 estados. A situação é mais grave no Rio Grande do Sul, Piauí, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a aplicação da segunda dose está suspensa desde quarta-feira passada. Seu Araújo ficou frustrado ao chegar hoje ao posto. Eu não tenho, diz que está faltando. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, a mesma decepção. Estão aqui e nada. Eles estão perdidos. No Rio, a prefeitura chegou a confirmar a suspensão da aplicação da segunda dose no fim de semana. Mas depois manteve o reforço da Coronavac para acamados e idosos. Nem todo mundo conseguiu. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac aqui no Brasil, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, informou que começa a distribuir mais 5 milhões de doses ainda esta semana. Sobre a falta da segunda dose, o Instituto ressaltou que a responsabilidade pela distribuição e orientação sobre o uso da vacina é do Ministério da Saúde. Orientação que o Ministério mudou 4 vezes em pouco mais de um mês. O laboratório recomenda que o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação da Coronavac seja de 14 a 28 dias. Quando começou a vacinação no dia 18 de janeiro, o Ministério da Saúde informou que estados e municípios deveriam reservar a segunda dose de cada pessoa que havia tomado a primeira. No dia 19 de fevereiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que haveria estoque suficiente para garantir a segunda dose dentro do prazo recomendado. E numa reunião com prefeitos, autorizou o uso de todo o estoque sem necessidade de reserva. 5 dias depois, o ministério voltou atrás, disse que era necessário sim guardar a segunda dose. No dia 21 de março, pouco antes de deixar o cargo, Pazuello voltou a liberar todas as doses. A orientação foi publicada na página oficial do Ministério da Saúde. No dia 26 de abril, o novo ministro da Saúde foi ao Senado e mudou de novo a recomendação. Ele disse que, diante da dificuldade de fornecimento de vacinas, pedia que estados e municípios guardassem a segunda dose. Numa referência à decisão do ex-ministro Pazuello, Marcelo Queiroga admitiu que a liberação do estoque causou problemas. Se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Ontem, em nota, o Instituto Butantan disse que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem afetar diretamente o cronograma do envio de IFA, o ingrediente importado que é usado para a fabricação da Coronavac.
Hoje, o ministro da Saúde disse que o Brasil tem uma excelente relação com o governo chinês e que o atraso na chegada do IFA não tem relação com o problema diplomático, mas às vezes com questões administrativas e logísticas da indústria chinesa. A epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, diz que, ao receber novas doses da Coronavac, os municípios devem identificar e priorizar os que estão com maior atraso na segunda dose e que todos devem tomá-la, independentemente do prazo. Nós temos que lembrar que todas as pessoas precisam receber a segunda dose, porque só dessa forma elas estarão protegidas. Em algumas cidades, a vacinação da segunda dose deve ser retomada ainda esta semana, com lotes que chegaram nos últimos dias. Mas na maioria dos municípios não há previsão de retomada do calendário. O Ministério da Saúde informou que os informes técnicos sobre o Plano Nacional de Vacinação são definidos semanalmente a partir do número de doses entregues pelos laboratórios. O Ministério da Saúde começou a distribuir as primeiras 500 mil doses da vacina da Pfizer. Esse lote faz parte do primeiro 1 milhão de doses da Pfizer, uma vacina que precisa ser conservada em temperaturas baixíssimas e que, por isso, deverá ficar restrita às 27 capitais. Quando guardada por longos períodos, a vacina da Pfizer precisa estar a 80 graus negativos, mas as entregas aos estados estão sendo feitas em caixas com bobinas de gelo seco, que mantêm a temperatura entre 25 e 15 graus negativos, capazes de conservar a vacina por até 2 semanas. As quase 500 mil doses que estão chegando aos estados são para a primeira dose. O restante permanecerá armazenado na Central de Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos e servirá para a segunda dose. O governo destinou a vacina ao grupo que tem comorbidades, a gestantes, a mães que acabaram de dar à luz e a pessoas com deficiência permanente. Mas estados e municípios poderão promover mudanças seguindo as estratégias locais. A bula da vacina Pfizer orienta um intervalo maior ou igual a 21 dias, de preferência 3 semanas, entre a primeira e a segunda dose. Mas no Brasil, por orientação do Ministério da Saúde, a vacina será aplicada com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda doses. Num informe divulgado hoje, o governo argumentou que esse intervalo maior serve para que mais brasileiros recebam ao menos uma dose mais rapidamente. E isso é possível porque a vacina da Pfizer já oferece uma imunidade significativa após a primeira aplicação. No informe, o Ministério disse que leva em consideração o cenário da Covid-19 no país com elevada mortalidade e a necessidade de se ampliar a oferta da vacina na população brasileira. Diz ainda que os dados epidemiológicos e de efetividade da vacina serão monitorados, sendo que a presente recomendação poderá ser revista caso necessário e que, em cenários de maior disponibilidade da vacina, o intervalo recomendado em bula poderá ser utilizado. Esse informe considerou estudos clínicos feitos em Israel, Estados Unidos e Reino Unido sobre a aplicação das doses em um intervalo maior do que aquele que consta na bula. Desde janeiro, os britânicos adotaram um intervalo de 3 meses para a vacina da Pfizer. Como no Brasil, o objetivo foi imunizar o maior número possível de pessoas em menos tempo. De acordo com um desses estudos clínicos feitos entre os britânicos, a vacina reduziu em 85% os casos sintomáticos menos de 1 mês após a aplicação da primeira dose. A Organização Mundial da Saúde também considerou que, em circunstâncias excepcionais, os países poderiam adiar por um curto período a segunda dose e recomendou intervalo de 6 semanas. Num comunicado divulgado hoje, a Pfizer disse
que regimes de dosagem ficam a critério das autoridades de saúde. Reiterou que a bula hoje registrada pela Anvisa preconiza um intervalo entre doses preferencialmente de 21 dias e que dados do estudo de fase 3 demonstraram que, embora a proteção parcial da vacina pareça começar 12 dias após a primeira aplicação, 2 doses da vacina são necessárias para fornecer a proteção máxima contra a doença, uma eficácia da vacina de 95%. Também em nota, a Anvisa ressaltou que o intervalo entre as doses estabelecido em bula é resultado do modelo de vacinação adotado nos estudos clínicos de suporte à vacina, ou seja, que o intervalo recomendado em bula é aquele que foi utilizado nos estudos como padrão. O médico infectologista Renato Kifuri defende que a estratégia de um intervalo maior entre as doses pode garantir uma imunização a mais pessoas num momento de escassez de vacinas. O intervalo que o Reino Unido utiliza de 3 meses entre a primeira e a segunda dose e que foi adotado pelo Ministério da Saúde no Brasil é um intervalo seguro, porque permite que os indivíduos vacinados com esse intervalo mantenham sua proteção até que confira a segunda dose seja recebida. E com isso nós podemos, num primeiro momento, com um número menor de doses, imunizar um número maior de pessoas. O Fábio Turci traz o ritmo da vacinação e os números da pandemia no Brasil com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Mariana, Fachel. Boa noite para todos. De ontem para hoje, 440.826 pessoas tomaram a primeira dose e outras 409.052 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 849.878 doses nas últimas 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no país chegou a 32.316.507, ou 15,26% da população. 16.279.037 pessoas também receberam a segunda dose, ou 7,69% da população. Hoje, 25 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Aqui você vê em azul mais escuro os com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e, agora, em quinto, a Bahia. Agora vamos acompanhar a evolução da pandemia. Foram registradas nas últimas 24 horas 1.054 mortes por Covid. Esse é o menor número de mortes registradas num dia desde 8 de março. A gente lembra que às segundas-feiras os números costumam ser mais baixos por causa do represamento de dados nos fins de semana, quando as instituições de saúde trabalham em esquema de plantão. De qualquer forma, ainda são mais de 1.000 mortes por dia. No total, 408.829 pessoas perderam a vida por causa da doença no país. Os estados também informaram 37.451 novos diagnósticos de ontem para hoje. O total chegou a 14.791.434 casos confirmados da doença. A média de casos continua em estabilidade. São 60.140 novos casos por dia em média, 6% a menos do que o número de 2 semanas atrás. Já a média de mortes está no terceiro dia de uma queda leve, no limite da estabilidade. São 2.375 mortes por dia em média, variação de menos 16%. No mapa, a gente vê a situação da pandemia nos estados. Hoje, mais uma vez, o único com alta na média de mortes é Pernambuco, que aparece aí em vermelho. 10 estados estão em estabilidade, em amarelo, e em azul, com queda, são 15 estados mais o Distrito Federal. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Fachel, Mariana. Obrigada, Turci. Boa noite. Boa noite. E o mundo teve mais casos de Covid nas últimas 2 semanas do que nos primeiros 6 meses de pandemia, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral Tedros Adhanom disse que a Índia e o Brasil registraram mais da metade das infecções confirmadas na semana passada. Tedros também pediu que países ricos
liderem o esforço para acelerar a distribuição de vacinas ao redor do planeta. Integrantes da CPI da Covid passaram a segunda-feira se preparando para os primeiros depoimentos amanhã. Os senadores vão questionar 2 ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. A sessão será semipresencial. Os senadores poderão participar também pela internet. Já os depoentes estarão na sala da CPI no Senado. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o primeiro a ser ouvido, fará uma exposição sobre o período em que comandou o Ministério da Saúde até sair em abril de 2020. O relator Renan Calheiros, do MDB, será o primeiro a fazer perguntas a Mandetta. Ele disse que vai seguir a linha do tempo nos questionamentos para marcar as divergências do ex-ministro com o presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas de prevenção e combate à Covid. Fará perguntas sobre a compra de vacinas, a falta de campanhas nacionais de incentivo ao uso de máscaras e ao distanciamento social, as pressões do presidente Jair Bolsonaro para comprar e impor como política do Ministério da Saúde o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid, como a cloroquina. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, deve ser o segundo senador a fazer perguntas. A Comissão Parlamentar de Inquérito não poderia começar de forma melhor, porque ela começa averiguando, investigando quais são as raízes que nos levaram a esse colapso sanitário, investigando quais são as responsabilidades, indagando, desde o ministro Mandetta, quais as medidas que foram adotadas para conter o vírus. Os governistas vão tentar responsabilizar Mandetta sobre o que chamam de uso político da pandemia. Acho que muita coisa tem que ser esclarecida, principalmente pelo ministro Mandetta, né, que tem feito uma série de ataques depois de deixar o ministério, e acho que ele deixou um passivo muito grande que tem que ser explicado amanhã na CPI. O outro depoente do dia será o também ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele ficou apenas 29 dias no cargo entre maio e junho do ano passado. Os senadores vão questionar os embates com Bolsonaro, como a recusa de Teich a incentivar o uso de cloroquina, contrariando o Planalto, um dos motivos da saída dele do ministério. Os senadores vão se valer do fato de os convidados falarem na condição de testemunha. Tudo o que disserem será confrontado depois com os documentos que chegarão à CPI. Mentir no depoimento, mesmo que seja para evitar polêmica, pode ter consequências graves, como o risco de ser indiciado no relatório final da comissão. Além dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde, do atual, Marcelo Queiroga, e do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que já estão marcados para esta semana, a CPI deve votar amanhã novas convocações, como a do ex-secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e do ministro da Justiça, Anderson Torres. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a sanção com vetos da lei que prevê ajuda ao setor de eventos durante a pandemia. As medidas beneficiam hotéis, casas noturnas e empresas que realizam congressos, shows, festivais e eventos esportivos. O projeto permite a renegociação de dívidas tributárias com até 70% de desconto e parcelamento em até 135 meses. E até R$1 bilhão por meio de um programa emergencial de crédito na modalidade garantia, quando a empresa, em busca de financiamento, conta com a ajuda do programa para conseguir um empréstimo em bancos. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica anunciaram o veto de pontos do projeto, como o que concedia uma redução temporária de impostos. O ministro Paulo Guedes ressaltou que turismo, eventos foram muito atingidos pela pandemia. São as primeiras medidas que nós estamos fazendo localizadas, né? Nós sempre fizemos medidas transversais para todo mundo. A maior parte da economia já se levantou, essa turma ficou no chão, nós estamos indo lá para resgatá-los. Dos R$5 bilhões previstos para o Pronamp, a linha de crédito para micro e pequenas empresas, R$1 bilhão será destinado exclusivamente para esses setores. Mas, por enquanto, não há dinheiro para nenhuma micro ou pequena empresa, porque o governo ainda não tomou a iniciativa de reativar o Pronamp, que acabou em dezembro. Preferiu esperar a longa tramitação de um projeto que está no Congresso e torna o programa permanente. O texto já foi aprovado no Senado, mas na Câmara ainda está na Comissão de Desenvolvimento Econômico.
O relator, deputado Joaquim Passarinho, do PSD, é um dos vice-líderes do governo. Disse que espera a votação nesta semana. O texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário. Se o governo editasse a medida provisória, logicamente, essa semana já poderia começar. Eu acho que agora nós podemos trabalhar com o governo para que o governo já deixe esse mecanismo pronto, já que ele conhece o texto, né, para que assim que essa lei for aprovada e sancionada, isso já esteja pronto para ser utilizado e não precise ainda ser estudado pela equipe econômica. O deputado Efraim Filho, do Democratas, diz que a demora do socorro do governo prejudica ainda mais as micro e pequenas empresas. O setor produtivo brasileiro, especialmente os micro e pequenos empresários a quem o programa é destinado, estão no sufoco, ameaçando fechar as portas, demissões em massa para pais e mães de família que precisam colocar o pão na mesa, né, das suas casas. Então, é uma questão de urgência e necessidade ser aprovado e sancionado o mais rápido possível para socorrer quem mais precisa. Na Europa, países que vêm conseguindo controlar a pandemia estão retomando as atividades culturais aos poucos. Na cidade inglesa de Liverpool, 5.000 pessoas participaram de um festival de música no fim de semana. Que saudade que eles estavam. De botar aquela roupa legal, um perfuminho, tirar uma selfie, curtir um pouco a vida. As amigas estavam flutuando. Bom demais, incrível, melhor sensação. Ninguém precisava usar máscara nem ficar a 2 metros do outro. O show foi um dos testes que o governo britânico vem fazendo para estudar a segurança de grandes eventos. Já teve rave, jogo de futebol para 4.000 pessoas, campeonato de sinuca aberto ao público. Essa atacada do governo tem uma regra fundamental. Todas as pessoas precisam apresentar teste negativo de Covid feito no mesmo dia ou no dia anterior. E 5 dias depois do evento, tem que fazer mais um teste. Aí o governo quer chegar a algumas conclusões. Dá para liberar isso no país todo? E para quantas pessoas no máximo? Outros países aqui da Europa, como Holanda e Espanha, também estão fazendo testes com grandes eventos. Esses testes e a reabertura depois de longos confinamentos têm ajudado a reforçar por aqui uma sensação boa de vida voltando ao normal. Ou ao menos o mais perto disso possível. A França registrou ontem o menor número de mortos desde outubro e hoje flexibilizou o lockdown. Alunos dos ensinos fundamental e médio voltaram a ter aula presencial. Viagens internas estão liberadas. Durante o bloqueio só era permitido se afastar até um raio de 10 quilômetros de casa. Na Alemanha, a vacinação avançou, as infecções diminuíram e a expectativa é de que as restrições sejam relaxadas em breve. Mas, por precaução, a Oktoberfest, festival de cerveja mais famoso do mundo, foi cancelada pelo 2º ano consecutivo. No Vaticano, os museus reabriram depois de 1 mês e meio. As visitas são com hora marcada e todo mundo tem que usar máscara, mesmo nas áreas ao ar livre. Não é aquela vida de antes, mas quem reclama? O cantor da banda britânica Blossoms, um dos shows lá do festival em Liverpool, não quis parecer convencido, mas sabia que uma coisa ele podia encher a boca para dizer. Essa vai ser a melhor noite de vocês em muito tempo. Ninguém duvida. Aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que as autoridades locais brasileiras podem mudar a ordem dos grupos prioritários da vacinação, desde que sigam critérios técnicos e científicos. O ministro afirmou que essa mudança não pode provocar atrasos na segunda aplicação de quem já recebeu a primeira dose e que, se o atraso ocorrer por esse motivo, pode configurar ato de improbidade administrativa dos gestores da saúde pública local, caso sejam desperdiçados recursos materiais e humanos já investidos na campanha de vacinação inicial. Hoje, também no encontro com empresários na Fiesp, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que um contrato com a Pfizer está na iminência de ser fechado para mais 100 milhões de doses. Segundo Queiroga, esse segundo contrato prevê 35 milhões já para outubro. A seguir, o estado de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. E a conclusão do inquérito sobre o assassinato do menino Henri, no Rio.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, voltou ontem ao hospital para continuar o tratamento contra um tumor. Os médicos que cuidam do prefeito Bruno Covas descobriram o sangramento durante uma endoscopia de acompanhamento do câncer. O exame revelou uma úlcera na transição entre o esôfago e o estômago, a mesma região onde surgiu o primeiro tumor, diagnosticado em 2019. O sangramento foi controlado com o uso de medicamentos e Bruno Covas levado para a UTI. O prefeito precisou ser entubado antes da endoscopia, por precaução, e passou a tarde em ventilação mecânica para que os médicos pudessem acompanhar a evolução do sangramento. A endoscopia identificou o sangramento na lesão úlcera gástrica, ela estancou e controlou o sangramento e depois da endoscopia a gente optou por transferir ele para a UTI justamente para fazer esse pós-procedimento de forma mais segura possível. Sendo que a UTI é o melhor ambiente para observar o padrão de sangramento dele, o melhor ambiente para a gente suspender a sedação e deixá-lo acordar e progredir com o processo de desmame o mais em breve possível. O prefeito de São Paulo deu entrada no hospital no domingo à tarde. Nesta semana, ele passaria por novas sessões de quimioterapia combinadas com imunoterapia. A internação já estava prevista, mas foi antecipada em um dia porque Covas tinha náusea e se queixava de cansaço. Ontem, ao anunciar o afastamento por 30 dias do cargo, Bruno Covas disse que, diante do surgimento de novos focos da doença, o corpo pede que ele dedique mais tempo ao tratamento, que entraria numa fase muito rigorosa. E completou: tenho certeza de que vamos superar mais essa batalha. Hoje, o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assumiu interinamente o cargo. No fim da tarde, os médicos fizeram um procedimento para retirar a ventilação mecânica. Segundo eles, Bruno Covas reagiu bem. O prefeito segue internado na UTI. A polícia do Rio concluiu o inquérito sobre a morte do menino Henri, que hoje completaria 5 anos. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Jairinho, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e também por tortura. A foto da festa de Henri é do ano passado. Hoje, no dia em que faria 5 anos, a polícia encerrou a investigação sobre a morte desse menino, que espalhava sorrisos em cada imagem. O inquérito foi concluído quase 2 meses depois da madrugada do dia 8 de março. Segundo a polícia, o menino já chegou morto ao hospital, para onde foi levado pela mãe, Monique Medeiros, e pelo padrasto, o vereador Doutor Jairinho. A polícia ouviu mais de 20 depoimentos e fez 3 perícias no apartamento. A reprodução simulada descartou a hipótese de um acidente, cogitada pela mãe do menino em depoimento. A necrópsia apontou 23 pontos de lesão no corpo da criança e indicou que a morte de Henri foi provocada por hemorragia causada por uma ação contundente no fígado. A polícia indiciou Jairinho e Monique por homicídio duplamente qualificado e tortura. Jairinho também foi indiciado por outra tortura sofrida por Henri no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, as agressões foram relatadas pela babá Tainá Oliveira e pela própria criança numa conversa pelo telefone com Monique. A mãe de Henri naquele dia estava num salão de beleza e, segundo o relato de uma cabeleireira, Monique ligou para Jairinho cobrando explicações sobre o ocorrido. A investigação apontou que Jairinho e Monique mentiram em depoimento à polícia. Na delegacia, eles negaram a existência de brigas e agressões e Monique garantiu que a relação entre o filho e o padrasto era boa. Somente após a prisão, Monique rompeu com Jairinho e relatou em cartas uma rotina de brigas e agressões. Ainda assim, a mãe insiste em dizer que nunca viu Jairinho batendo no filho. Os relatos de 2 ex-namoradas de Jairinho também são considerados fundamentais para a conclusão do inquérito. A polícia, as mulheres revelaram que elas e seus filhos também foram vítimas de agressões do vereador. Nesta segunda, a Justiça aceitou a denúncia da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e tornou Jairinho réu por tortura majorada da filha de uma dessas ex-amantes. Segundo a polícia, a menina, hoje com 13 anos, tinha 4 quando foi agredida e torturada por Jairinho. Monique manteve a relação com Jairinho apesar de todos os sinais de que o filho era agredido pelo vereador. Para a polícia, ela contribuiu para a morte do filho ao não afastar a criança da convivência com o padrasto. Nos últimos dias, Monique escreveu uma carta ao delegado responsável pelo caso, fazendo um apelo para ser ouvida novamente. Na carta, ela afirma que mentiu porque foi manipulada pelo vereador e pelo antigo advogado. Mas o delegado considerou
que um novo depoimento não mudaria o rumo das investigações. Ao encerrar o caso, a polícia pediu que a prisão temporária de Jairinho e Monique seja convertida em prisão preventiva. A defesa do vereador Jairinho criticou a velocidade das investigações e afirmou que os fatos são diferentes do que a polícia e o Ministério Público querem mostrar. Os advogados de Monique Medeiros disseram que só vão se manifestar amanhã. A Polícia Militar de Minas Gerais abriu inquérito para apurar a conduta de PMs na abordagem a um cidadão negro no interior do estado. Ederson Silva diz que costuma dar gritos para brincar com os amigos e que na última quinta-feira os policiais passaram e entenderam que foram insultados. Ele nega que tenha desacatado os militares que o imobilizaram. Eu bati a mão assim, já bati na mão assim, apertando de novo, eu segurando agora, não vou apertar não, porque eu não queria evitar coisas não, entendeu? Os policiais entraram nesta distribuidora alegando que foram insultados por Ederson. A abordagem foi gravada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram a ação cometida pelos PMs. O jovem negro colocou as mãos atrás da cabeça. Os PMs tentaram algemá-lo. Ele resistiu e foi derrubado no chão. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse que não era bandido. Os PMs afirmaram que ele reagiu com socos e tentou pegar a arma de um dos policiais. Nas imagens, não é possível identificar a agressão mencionada pelos militares. Esse outro ângulo mostra que um dos PMs segurou Ederson pelo pescoço e o outro policial deu ao menos 2 socos no rosto do rapaz. Uma mulher tentou intervir e foi empurrada. O PM manteve Ederson imobilizado. O rapaz foi preso por desacato e liberado depois de pagar R$ 1.100 de fiança. O dono da distribuidora criticou a ação dos policiais. Houve racismo. Por que então o outro branco que estava na hora da revista, não aconteceu nada? A Polícia Militar disse que Ederson Silva tem uma passagem por desacato em 2012 e que as imagens da abordagem estão sendo analisadas pelo Comando Militar de João Molevade. A abordagem é uma questão técnica, ela acontece independentemente de qualquer questão de cor, de raça. O que gerou essa abordagem policial foi o comportamento desse cidadão que ofende os militares que estavam patrulhando aquela região. O número de mulheres que denunciaram algum tipo de violência doméstica aumentou nos primeiros 3 meses do ano. Durante vários anos, esta mulher sofreu com a violência do ex-companheiro. A situação piorou na pandemia. Ano passado, o Brasil registrou mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Um dos canais disponíveis para denunciar os casos é o Disque 180, um serviço gratuito que funciona 24 horas, todos os dias da semana. Em Fortaleza, só a Casa da Mulher Brasileira, que concentra órgãos como a Delegacia da Mulher, no primeiro trimestre deste ano, fez 6.785 atendimentos, 46% a mais do que no mesmo período do ano passado. Nós desenvolvemos estratégias para que as mulheres não necessitassem sair de casa para realizar a denúncia. Então, foi criado um sistema de atendimento remoto através de telefone, de WhatsApp, e-mails. O atendimento também tem sido assim nesta associação, que trabalha no combate e prevenção da violência doméstica em Fortaleza. E na pandemia, criou uma campanha para ouvir as vítimas. A associação recruta profissionais voluntárias para atender as mulheres que fazem contato pelas redes sociais durante a campanha. São advogadas e psicólogas para aconselhar e orientar sobre como denunciar o agressor. Tudo online e no horário em que a vítima pode falar. A gente pega casos diversos, tanto mulheres que só querem tirar dúvidas mesmo, ou então serem ouvidas, como mulheres que estão numa situação assim de impossibilidade de sair de casa, de desespero, de não saber mais o que fazer. Depois de participar da campanha, esta mulher conseguiu se separar de um companheiro violento. Prestei queixa, fiz a medida protetiva e entrei com ações,
essa notícia, a separação de bens e a guarda do... A ajuda foi essencial para mim, porque hoje, depois de alguns meses separados, eu me sinto muito feliz, graças a Deus. A seguir, mais um líder indígena é investigado por criticar o governo federal. Um temporal destrói um abrigo para imigrantes em Manaus. A Agência de Proteção Ambiental americana anunciou hoje uma proposta de redução de até 85% no uso do hidrofluorcarboneto. São gases usados na refrigeração. É um passo importante para reduzir um dos principais causadores do efeito estufa no curto prazo. 5 anos atrás, em Kigali, Ruanda, mais de 190 países se comprometeram a reduzir o uso desse tipo de gás, inclusive o Brasil. Mas aqui a proposta ainda tem que ser ratificada pelo Congresso Nacional. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil recorreu à Justiça para arquivar o inquérito que investiga a líder Sônia Guajajara. E a Polícia Federal intimou outra liderança indígena por criticar o governo. A Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, pediu o trancamento do inquérito policial contra a líder indígena Sônia Guajajara. De acordo com a APIB, ela está sofrendo um constrangimento ilegal pela PF. A FUNAI pediu a abertura de inquérito por causa da série de vídeos na internet Agora é a Vez do Maracá, que denuncia o que seriam violações de direitos de povos indígenas durante a pandemia. Segundo a FUNAI, a série estaria imputando ao governo federal a prática de genocídio, disseminando fake news. Os advogados da APIB afirmam que a peça não guarda qualquer relação com os tipos penais invocados, bem como de indícios mínimos capazes de deflagrar uma investigação penal. Segundo eles, Sônia Guajajara está sendo cerceada em sua liberdade de expressão. E se o inquérito não for suspenso, o resultado será uma denúncia inepta e a manutenção do constrangimento a Sônia Guajajara de forma injusta e incabível. Sônia Guajajara afirma que o governo está tentando intimidar as lideranças indígenas. É claro que a gente recebe isso, como uma forma de intimidação para as lideranças que estão se opondo às ações ou omissão do governo federal. Então, essa intimação, que pode ser mesmo traduzida como intimidação, chegou para mim, chegou para outras lideranças indígenas também, e a gente tem percebido que eles estão atentos a todas as lideranças que estão denunciando o governo federal. Assim como Sônia, outro líder indígena virou alvo de inquérito da Polícia Federal. A pedido da FUNAI, a PF intimou Almir Suruí, de Rondônia, a prestar depoimento. As acusações são muito semelhantes. Segundo a FUNAI, Almir Suruí também teria divulgado mentiras na internet ao fazer críticas ao governo. Além disso, a FUNAI pediu que ele fosse investigado porque ajudou a organizar uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas e itens de limpeza para populações indígenas. O líder indígena do povo Suruí foi hoje espontaneamente à PF com seu advogado para pegar uma cópia do inquérito. Ele ainda não prestou depoimento. Se a FUNAI fez isso, para mim, é um desastre, é um desrespeito. Eu não tenho outras palavras que dizer que é um desrespeito com nós, povos indígenas. Eu acho que a FUNAI tem que refletir e retirar todos os processos que eles estão pedindo para nossas lideranças indígenas no Brasil ser investigado. O governo precisa respeitar nós, povos indígenas. A FUNAI declarou que não comenta fatos em apuração para não atrapalhar a investigação policial e que não compactua com posturas ilícitas. Uma enxurrada causada pela chuva destruiu hoje um abrigo que acolhe imigrantes em Manaus. A força da água derrubou o muro de uma empresa e invadiu o abrigo que atende principalmente venezuelanos e haitianos. Na calçada, desespero. Aqui, este homem, em cima de um muro, consegue salvar um outro que estava se afogando. Dentro do alojamento, os móveis ficaram boiando na água. Carros também foram danificados. No estacionamento, este aqui só parou quando bateu na parede.
O trânsito na região, que fica na zona norte da capital, ficou congestionado. Segundo a Defesa Civil, 8 pessoas, incluindo um bebê, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para hospitais aqui de Manaus. Uma perícia vai definir se será possível reconstruir o abrigo. É um cenário colapsado, como eu falei. Haviam 41 famílias que estavam nesse abrigo no momento do evento. Já foram também conduzidas e, com o apoio da Secretaria de Assistência Social do município, colocadas em um novo abrigo. A Anne Lotterman conta pra gente se a chuva vai continuar na região norte do país. Boa noite para você, Anne. Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Fachel. Boa noite a todos. A chuva vai continuar, sim, ao longo da semana em praticamente toda a região norte. Nessas áreas em azul escuro aqui é onde a chuva é mais volumosa. Destaco Manaus, que terá chuva com temperaturas chegando aos 31 e 32 graus. Em Belém, a chuva perde força um pouco na quinta-feira. E ela já pode ser forte ao longo dessa noite e toda terça-feira em São Luís, Teresina, no Recife, em Natal e também em Fortaleza. No sul do país, a aproximação de uma frente fria vai provocar ventania. As rajadas podem chegar aos 80 km por hora em toda essa área do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a ventania não vem sozinha, vem com temporais, principalmente nesta área laranja aqui de fronteira com o Uruguai. E olha o que vai acontecer em Porto Alegre nos próximos dias. Amanhã, máxima de 28 graus e na quarta-feira já cai para 19 com muita chuva e a temperatura não sobe até sexta-feira. Anne, esse frio aí vai chegar em outras regiões do Brasil? Vai chegar sim, viu, Mariana, mas mais para o final da semana. No Rio de Janeiro, por exemplo, amanhã a máxima chega aos 31 graus. Na quinta-feira, 34, com tempo firme até lá, mas aí na sexta-feira chega um refresco com chuva. Amanhã o tempo fica firme do norte do Rio Grande do Sul, quase todo o estado de Mato Grosso, Tocantins, parte do Piauí, interior da Bahia, até o sul do Espírito Santo. Em Curitiba e São Paulo, o dia pode começar com forte nevoeiro. O sol aparece e aí a temperatura chega aos 28 graus em São Paulo, 27 em Curitiba. Campo Grande terá uma terça-feira seca e quente, calor de 33 graus. E a umidade do ar pode chegar aos 20%. Lembrando que o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é em torno aí de 60%. Em Belo Horizonte, máxima de 29 graus. Cuiabá, calorão de 34. Goiânia e Florianópolis, 30. E em Salvador, máxima de 28, com chuva ao longo de todo o dia. Mariana. Obrigada, Anne. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, professores aprendem a lidar com as dificuldades dos alunos no segundo ano da pandemia. Neste segundo ano de pandemia, professores da rede pública de todo o país estão tendo que aprender a lidar melhor com as emoções e as dificuldades dos estudantes. A rede municipal do Rio ainda está usando muito o ensino à distância. Mas repara na turminha chegando. Também tem aulas presenciais. É um sistema híbrido. Quantos anos você tem, Bernardo? 9. Bernardo, qual é a sua matéria preferida? Matemática. Você tem quantos anos? 7. E essa máscara é de quê? Mamãe. Uma das preocupações da Luciana é fazer com que todos os alunos, principalmente os que estão longe, sintam que ela está presente. Eu gravo vídeo, eu mando áudio, eu escrevo usando as ferramentas da Prefeitura, o Rio Educa em Casa, e o WhatsApp, que está sendo uma das ferramentas mais importantes aí para a gente nesse momento. Olha o que essa escola fala sobre o ano letivo de 2021. Vou ler. Organizamos nosso retorno dentro dos princípios socioemocionais. Neste momento, a empatia tornou-se marca da escola. Apesar do distanciamento físico, o acolhimento foi caloroso. Reparou nessas palavras, no significado delas? É claro que se adaptar à tecnologia tem sido um desafio, mas para educadores do Brasil inteiro, nesse momento, tem outras coisas em jogo também. Pessoal, a palavra de hoje é afeto. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que 7 em cada 10 secretarias municipais de educação do Brasil inteiro estão investindo em cursos e treinamentos para ajudar professores a aprender mais sobre como entender e acolher crianças e jovens que estão sofrendo nessa pandemia. Como é que eu vou aprender
a lidar também com essas emoções. Posso ensinar português, a matemática, pegar vídeos, né, em canais, em vários lugares, mas a gente sempre tem que buscar isso. Até porque a gente também sofre com muita coisa, né? A pandemia está dolorida para todo mundo. No interior da Bahia, a Simone tem recebido cada mensagem. É se abalar, mas se abalar no sentido de ver o que pode ser feito. Ela e os colegas perceberam que os alunos estavam precisando de mais afeto, atenção e até de comida. A escola ofertou para nós essa questão da assistência na psicoterapia, quando também fizemos assim uma campanha para poder estar ajudando nessa questão dos alimentos também. No litoral do Espírito Santo, a Marta, 30 anos de magistério, nunca tinha sido posta à prova desse jeito. Nosso celular passou a ser veículo de trabalho. Eu atendo o celular o dia inteiro. E às vezes é simplesmente para um bate-papo, porque o aluno sente falta disso. O telefone, aliás, tem sido ferramenta indispensável nessa tarefa de acolher. Oi, Joyce, bom dia, tudo bem? E aí, já acordou? Já está bem? Dá uma resposta aqui para mim que eu estou aguardando você. Beijo. Oi, pessoal, tudo bom? E aí, já fizeram a atividade de hoje? Na volta às aulas, essas professoras do Rio encheram o colégio de cartazes e vestiram camisetas. Diante da missão extraordinária que desempenham todos os dias, o tema desse ano letivo não podia ser outro: super-heróis. A gente vai ter que lidar com uma educação humanitária. Com todo equipamento eletrônico, se a gente não estabelecer uma afetividade, uma humanidade dentro de tudo que a gente tem que ensinar, não serve de nada. E em Pernambuco, um aluno de medicina teve que superar desafios para conseguir estudar, e isso bem antes da pandemia. Wellington carrega com ele o estetoscópio de médico e as marcas do corte de cana. Eu acho que o mais marcante que fica são as cicatrizes da alma, né? A cicatriz de você ter que acordar, sair de casa às 4 da manhã, não é acordar, é sair de casa às 4 da manhã para poder ir atrás de algo melhor. Na infância, Wellington morava em um engenho aqui em Ribeirão, na zona rural, afastado do centro da cidade. O transporte escolar não atendia à localidade onde ele vivia com a família. Então, todo dia era uma jornada de 24 quilômetros para chegar à escola e 24 quilômetros para voltar para casa, por estradas como essa. Em dia de chuva, fica tudo tomado pela lama. Mas os professores dizem que ele sempre chegou motivado, disposto a aprender. Sempre foi um aluno muito estudioso, muito determinado. É muito querido aqui na escola, tanto pelos ex-colegas de sala, quanto por todos os professores dessa escola. Sem abandonar os estudos, o rapaz ia com o pai para o canavial para ajudar a pagar as contas da família. Desde muito cedo já ia lá tentando ajudar o pai também, para poder tentar suprir uma coisa. Se não para casa, quando as coisas estavam mais folgadas, para mim mesmo, então. A escolha pela medicina veio em um momento de dor. Falei para o médico que ajudasse minha mãe e que eu estava vendo ela sofrer muito e que naquele momento ali eu tinha decidido que também iria fazer medicina. Minha mãe começou a chorar e disse: pena que eu não vou estar aqui para poder ver. Isso era sexta-feira à tarde. Sexta-feira à noite ela piorou. Quando foi, aí veio transferida para Recife. Na segunda-feira de manhã ela faleceu. Em 2016, o Wellington foi aprovado em uma universidade particular. Ganhou uma bolsa, mas precisou voltar ao canavial para pagar as taxas. Nós tínhamos inscrição para pagar. Cadê o dinheiro para pagar essa inscrição? E ele foi cortar a cana também. O pai, os amigos e os professores ajudaram com livros e material. A moradia na República de Estudantes é paga pelo governo do estado. Uma bolsa de R$ 400 garantiu a alimentação. E agora, no último ano, faz estágio neste posto de saúde do Recife. Eu sempre achei a educação como uma forma de você fugir da sua realidade. Então, se as coisas estão difíceis, lute por dias melhores. E a educação é uma excelente ferramenta para que você consiga vencer essas lutas, né, essas batalhas. Depois de Império, tem BBB, Tela Quente e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.